A Rádio de Fé tem o prazer de apresentar a todos os seus ouvintes mais uma mensagem Fé Perfeita. O arauto portador do recado do rei tem urgência em entregar a mensagem. O alarido profetizado pelo apóstolo Paulo tem se cumprido nestes últimos dias. O sétimo anjo de Apocalipse 10:7 tem tocado sua trombeta. E o soar de sua trombeta traz uma ressurreição espiritual no meio do sistema religioso. Um apelo dramático para o mundo, chamando os eleitos de Deus para se prepararem para o arrebatamento. Ouça, veja a obra que Deus está realizando nestes últimos dias. Nós vamos continuar neste culto, nossa meditação do culto anterior que nós tivemos, onde estamos estudando a mensagem O Único Lugar Provido por Deus para a Adoração, do ano de 1965. Eu preciso falar o ano porque nós temos mais 2 sermões com títulos parecidos, de dias diferentes. O mensageiro de Deus entregou no dia 28 de novembro de 1965. E nós ficamos no parágrafo 6, onde nós falamos um pouco sobre tempo de prova, o dia de prova, que é o tempo quando ele vem provar a nossa fé. E dentro deste parágrafo 6, ele fez uma pergunta. E a pergunta é esta: haverá outro avivamento? Esta foi a pergunta. E como aquele culto anterior nós ficamos apenas com aquela forma, não é? Aquele tema que nós pegamos sobre o tempo que ele viria para provar a nossa fé. Nesta continuação nós falaremos sobre esta pergunta do irmão Brano: haverá outro avivamento? E para isso eu convido vocês a ficarem de pé para lermos as Escrituras em Malaquias, no capítulo 3 do livro de Malaquias. E nós vamos ler o versículo 16 de Malaquias, capítulo 3. Vamos juntos ler a palavra de Deus em Malaquias, capítulo 3, versículo 16. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Amém. Já que lemos a palavra, vamos nos aproximar do autor da mesma em oração. Nosso Senhor, nosso Deus e soberano Pai, nós estamos mais uma vez diante de Ti, nesse instante, Senhor, quando temos nos reunido para falar um pouquinho da Tua palavra e das Tuas verdades, e sabemos nós que nenhum homem está capacitado para isto. Por isso que nós dependemos exclusivamente do Senhor para nos esclarecer estas coisas. E nesse instante nos colocamos à Tua disposição, pedindo perdão dos nossos pecados e de tudo aquilo que temos feito, que temos pensado e agido e que não é de acordo com o preceito, com o mandamento, com a vontade Tua. Pedimos que o Senhor nos limpe e nos purifique uma vez mais, que a ministração da Tua palavra venha, Senhor, de encontro às nossas necessidades, e colocando em nós aquilo que da parte do Senhor foi prometido que viria para os Teus filhos nos últimos dias, quando uma graça, uma dádiva, um dote, uma inteligência superior viria batizar Teus filhos, e isto seria o batismo do Espírito Santo correspondente para o tempo que nós estamos vivendo, quando teríamos nossa mentalidade mudada a ponto de recebermos a própria mente de Cristo, e assim compreenderíamos os mistérios profundos do Senhor que foi guardado para os Teus filhos no tempo final, e isto desde antes da fundação do mundo.
Te pedimos encarecidamente no nome de Jesus, o teu Filho, que todos nós que aqui estamos reunidos e os irmãos que estão à distância acompanhando essa transmissão e aqueles que ouvirem depois esta gravação, que sejam abençoados ricamente pelo poder vivificador que há na tua palavra e no teu Espírito. No nome de Jesus, o teu Filho, nós te pedimos. Amém. Amém, Jesus. Podeis sentar. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Pois bem, na mensagem O Único Lugar Provido por Deus para Adoração, o irmão Brano diz: agora eu estou envelhecendo e tenho pensado, haverá outro avivamento? Verei eu outra época semelhante? Então, ele fala a respeito do cavaleiro que viria do oeste e diz que cavalgaremos este caminho uma vez mais. E isso tem sido assunto de muita discórdia entre muitos amados e preciosos irmãos que admiramos e amamos, mas nós vamos deixar esta segunda parte deste parágrafo, onde fala desta cavalgada para cultos posteriores, porque senão nós não sairemos do nosso primeiro tema. São muitos assuntos dentro de um mesmo quadro, né? Ou dentro de um mesmo parágrafo, e nós gostamos de a cada vez entrarmos em detalhes sobre cada assunto. E nós vamos nos ater nesse instante a esta pergunta que o irmão Brana fez: haverá outro avivamento? Vocês sabem perfeitamente, em vários sermões que foi entregue pelo profeta de Deus, onde ele fala sobre avivamentos, e nós poderíamos pegar cada citação para responder determinadas perguntas dos irmãos. Mas eu preciso apenas dizer isto para vocês, que para poder Deus fazer todo esse movimento que teve nos últimos dias, eu falo isto para aqueles que entendem um pouco de história cristã, história religiosa, porque mesmo na nossa situação atual, ou da forma que está o mundo, qualquer jovem hoje, qualquer moça ou rapaz, precisa se atualizar com os acontecimentos, e para saber por que algumas coisas estão acontecendo hoje, terão que saber o que aconteceu lá anteriormente, nos tempos passados. Algumas coisas que você tem hoje, alguém tomou aquela decisão por causa, e por isso você está usufruindo daquela decisão ou sofrendo as consequências daquela decisão. Bem, poderíamos falar um pouquinho sobre os direitos trabalhistas, sobre a aposentadoria, sobre um seguro-desemprego, sobre uma pensão alimentícia, sobre uma cesta básica. Quer dizer, são coisas que você diz: eu entendo disso, estou familiarizado com isso. Será que está? Você simplesmente vai lá e recebe. Você simplesmente vai lá e quer que aquilo seja feito. E quando chega aos seus 60 e poucos anos, você vai exigir do governo aquilo. Mas nem sequer você se preocupou como foi que essas decisões foram tomadas. Nem é do seu interesse se alguém morreu por causa das revoluções que teve, para poder chegar ao ponto que está hoje. Então é este o problema. E aí, por causa disso, nós ficamos sem saber quais são nossos direitos. Ganhos, não porque você ganhou ou adquiriu. Alguém lutou, trabalhou, decidiu, assinou para que hoje você fosse beneficiado. Por outro lado, você fica também sem saber quais são teus deveres. Que você tem seus direitos, mas também você tem que ter seus deveres, cumprir com suas obrigações. Mas por você não saber quando foi te dito que você tinha direitos e também deveres, por você não pesquisar na história, então você não sabe qual é seus direitos e seus deveres hoje. Aí quando você sabe, eu tenho direito a tal coisa, você corre atrás. Mas quando chega a hora de cumprir com suas obrigações como cidadão, como pagador de imposto, sabe, tudo isso, como fornecedor de notas fiscais, quando chega nesta parte, você quer pular fora. Então, a mesma coisa no sentido espiritual. Todos querem se beneficiar do que Deus está realizando. E hoje o mundo inteiro, chamado cristão, e que tem abraçado esta mensagem, querem se beneficiar desta mensagem, do ensinamento dela, porque querem se livrar de ideias estabelecidas, pré-concebidas, por homens entendidos e bem intencionados. Mas por saberem que isso não combina com as Escrituras, e que caminhando assim irão para o inferno, então muitos, milhares, centenas de milhares, têm corrido para esta mensagem para se livrar das doutrinas dos homens. E assim querem ter os seus direitos cabíveis que a mensagem nos dá.
nos mostra, nos ensina, mas nem sequer querem saber como isto chegou até nós, como aconteceu, qual foi o início, para saber como está sendo agora, e por isso não sabem qual será o final. No ano de 1906, você sabe que houve um grande avivamento na rua Azusa, em Los Angeles. E aquilo foi um derramamento do Espírito Santo, e aquilo varreu os Estados Unidos da América e muitos outros países, com os dons espirituais em andamento, porque Deus estava iniciando aqui na terra um trabalho que Ele prometeu que faria nos últimos dias. Mas somente em 1909, aquele que tinha vindo à terra para cumprir sua palavra, ele pôde se apresentar na forma que ele se apresentou no Antigo Testamento, e isto como uma coluna de fogo, uma bola de fogo. Você sabe que são acontecimentos que as pessoas gostariam muito de presenciar, mas elas não conseguem presenciar. Terão que crer naqueles que presenciaram, como o povo de Israel tiveram que crer no testemunho que Moisés deu. Eles não viram a sarça ardente, eles não viram a voz, eles não viram nada. Tampouco os egípcios ouviram aquilo. Mas eles teriam que crer. Quem quisesse ser crente naquele tempo teria que crer no testemunho que Moisés deu. Bem, os egípcios, Faraó, nenhum deles viu a coluna de fogo em manifestação. Mas os sinais que Deus estava fazendo através de Moisés, eles viram. Mas não foi suficiente para eles crerem. Então eles não viram a coluna de fogo, eles não viram a presença de Deus, o cumprimento da parousia, de quando Cristo aparecesse aqui na terra nos últimos dias. Eles não viram isto com seus olhos naturais. Mas, no entanto, os sinais que aquilo provocou ou produziu, eles viram. Eles puderam ver. Eles viram os sinais através daquele homem, quando o profeta de Deus, William Branham, estava ali no cumprimento do seu ministério, que era o ministério profético, onde Deus estava atuando. E todo aquele avivamento que teve durante aquele tempo, o derramamento do Espírito Santo, e depois as manifestações e curas, sinais, prodígios e maravilhas, vindo disto, grandes pregadores, Billy Graham, Oral Roberts, vários deles, que durante os anos 40, 50 e 60 fizeram um trabalho extraordinário ao redor da terra, com a evangelização e com os dons de cura. Aquilo teve um começo, mas esse avivamento, ele encerrou, ele passou, ele terminou, e as pessoas ficaram apenas na saudade, e muitos estão hoje apenas como imitação daquilo, fazendo uma imitação daquilo que realmente aconteceu. Mas muitos irmãos que vieram para esta mensagem e que se escaparam, de certa forma, deste movimento pentecostal, que já está ultrapassado, mas no entanto vieram e trouxeram isto para dentro da mensagem, não é? Muitos deles estão aguardando ainda que o próprio mensageiro de Deus venha em cena, se levante, não é? E comece outra vez a pregar, a revelar mistérios, a fazer um grande movimento como um avivamento. E eles se baseiam isto exatamente nesta pergunta que o profeta está fazendo aqui. Haverá outro avivamento? Haverá outro avivamento? Verei eu outra época semelhante? Ele está fazendo uma pergunta, e no culto anterior nós falamos que as respostas já estão no livro. As respostas já estão no livro, e nós fomos outra vez no Antigo Testamento para observar algumas respostas que estávamos precisando. Quem estava aqui naquele culto anterior, na parte 4, desta série de mensagens sobre o único lugar provido por Deus para adoração, sabe disso que nós lemos no livro de Abacuque, onde aquele que faz a pergunta, ele também responde. E isto aconteceu outra vez neste tempo desta visitação de Deus. O mesmo que fez a pergunta também a tem respondido. E eu gostaria de ler outra vez com vocês, aqui em Abacuque capítulo 2, versículo 1 e 2. Abacuque capítulo 2, versículo 1 e 2. E eu li da outra vez, na versão das Escrituras, a versão King James, ou a versão do Rei Tiago, que corresponde aqui para o Brasil, a Bíblia, traduzida por João Ferreira de Almeida, versão corrigida e fiel. E eu gostaria de ler, neste culto de hoje, a mesma Escritura, com a nova versão internacional das Escrituras. Abacuque capítulo 2,
versículo 1. Está assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Você até pode estar lendo um pouquinho diferente aí. Você está lendo assim, olha: sobre a minha guarda estarei, é isto? E sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for arguido. Então, são palavras que, não sei, português antigo, linguajar antigo, que para alguns era mais perfeito, mas para a linguagem nossa hoje, algumas palavras você tem que olhar no dicionário para entender o que está sendo dito. Por isso eu quero ler este mesmo versículo, na Nova Versão Internacional da Bíblia Sagrada. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então, no versículo 2, aqui nós encontramos a resposta do Senhor, porque essa pessoa estaria posicionada sobre a muralha como guarda, como sentinela, e é isso que nós somos, e esperando a resposta para a sua queixa, ou para a sua pergunta, para aquilo que apresentou. Então, veja a resposta do Senhor no versículo 2. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Aí acho que você está lendo assim: para aquele que passa correndo possa ler, porque era num tempo de correria. E aprendemos isso no culto anterior, quando Pedro disse: cingir o lombo do entendimento. Isso foi falado aqui desde quando o irmão Braia Consurec pregou aqui deste púlpito, e ele disse que a palavra estaria sendo pregada tão rápido, e o conhecimento estaria vindo tão rápido, e o ensinamento ia vir tão rápido, que você tem que ter uma mente extraordinária para acompanhar, senão você vai ficar: não estou entendendo nada. Entenderam? É assim. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Você pode estar lendo aí determinado, né? Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não tardará. Então nós estamos estudando, principalmente neste culto, estamos estudando este avivamento, ou este pensamento, onde haverá outro avivamento ou não. Isso deve ficar bem claro, que irmão Brando disse: haverá outro avivamento, porque já tinha havido alguns avivamentos, tinha tido avivamento já, e ele tinha dito determinadas coisas, e agora estava dizendo: haverá outro, será que vai vir outro? Então se espera, muitos irmãos estão esperando este outro avivamento, e nesse outro avivamento que eles esperam, eles acham que neste outro avivamento entenderão sobre a voz dos 7 trovões, sobre o novo nome, sobre isto e sobre aquilo, e muitas outras coisas. E é por isso que precisamos estudar estas coisas, porque a pergunta é esta: haverá outro avivamento? Outro porque já tinha, por isso que eu destaquei ali a palavra outro ali, para que você perceba, outro. Porque cada um que ouve foi provocado por algo. Um avivamento não acontece apenas por acontecer. Existe alguma coisa que provoca um avivamento. E aquele avivamento ele dura um período de tempo, 3 anos e meio, um período de tempo. Daí a pouco, quando aquele avivamento acaba, aquele que provocou este avivamento provoca outro lá adiante, porque alguma coisa precisa ser feita. Mas agora o profeta está perguntando: haverá outro? Porque aquele que provocou o avivamento, o derramamento dos dons espirituais, e depois a chuva temporã, e vocês entendem um pouquinho, já ouviram sobre isso, e irmão Branda pregou um sermão precisamente com esse tema: chuva temporã e a seródia, que é a tardia, chuva no tempo e a chuva fora do tempo. Esse que provoca esse avivamento, esse derramamento de chuva, tinha vindo à terra e provocou todos esses acontecimentos.
E agora, o profeta, sabendo quem era este que tinha vindo para provocar este avivamento, e ele disse que o ministério dele era declarar que Deus mesmo estava aqui, e é o próprio Deus, o Espírito Santo, quem provoca este avivamento, e o profeta disse: eu não posso sair da terra enquanto não apontar a ele e mostrar a ele para vocês, e isto ele fez. Então ele agora estava um mês antes da sua partida e fazendo esta pergunta: vocês acham que haverá outro avivamento? Estamos vendo claramente que a mesma fonte que fez a pergunta, a palavra, é também a mesma que tem a resposta. Lembre-se que ele tem descido, o próprio Deus desceu nesse tempo final e nos tem dado uma prova. Ele veio para nos dar uma prova. Foi o culto anterior sobre este tema. E esta prova é de livro aberto, já te mostrando qual é a resposta. Observe isto. Então aqui estão algumas citações nas quais o irmão Branham disse se haverá ou não outro avivamento. Porque observe uma coisa: se a prova veio para nós, foi trazida para nós com o livro aberto, porque não há mais mistérios, não há mais segredo, não há mais segredo. Por isso a pergunta é esta. Eu quero deixar isso bem claro para os nossos estudantes da Bíblia e da mensagem. Aquele que reteu consigo mesmo o mistério e o segredo desde antes da fundação do mundo, chegando o fim dos tempos, aquele mistério foi desvendado quando os seres foram rompidos. E aquele que já tinha consigo mesmo este mistério, por isso Apocalipse 5 diz: e eu vi um trono, e na mão daquele que estava sentado no trono um livro selado com 7 selos, por dentro e por fora. Mas na continuação da leitura do livro de Apocalipse, o Cordeiro vai até aquele que estava com o livro e tira o livro de sua mão e rompe os selos. Aquele, o dono original do livro, desce com o livro aberto, dizendo: todos os mistérios estão abertos agora para vocês. Vocês têm que fazer esta prova. E ele já traz a resposta desta prova. A resposta que ele quer que você coloque na prova. E ainda vamos ficar errando esta prova? Não, senhores, isso é falta de inteligência. Isso é falta de inteligência. Errar uma prova que já veio mostrando qual era a resposta que precisa ser dada. Então vamos ver aqui algumas citações, onde o profeta diz se haverá ou não outro avivamento. Na mensagem, não tenha nenhum medo. Alguma tradução poderá ser: não temais. Você não deve ter medo. Não tenha nenhum medo. Ele pregou esta mensagem em Tucson, no Arizona, no dia 7 de junho de 1963. 3-4 meses depois que ele pregou a revelação dos 7 selos. No parágrafo 64 está assim: e agora ele nos vê reunindo-nos assim fora aqui. O avivamento terminou. E nós, aqui não há muito tempo atrás, porque o avivamento estava ardendo. E agora parece um pouco difícil conseguir que a igreja se enche. E no tempo de avivamento é como um enchente, que os peixes ficam tudo contentes e pula para lá e pula para cá e aquela coisa toda, porque tem bastante água, tem bastante coisa e bastante comida e tudo mais. Então é um avivamento, é uma alegria, é uma festa. É uma festa. E agora o irmão Branham está mostrando esse avivamento terminou. E agora parece um pouco difícil conseguir que a igreja se enche. O povo não sente mais esta alegria, este prazer de estar, não é? Os pastores me dizem que é difícil hoje em dia. E as pessoas não irão para a igreja. O desejo se vai. Eles preferem ficar em casa e ver televisão ou algo assim. Não precisa ser televisão, né? Pode ser o rádio, pode ser o jornal, pode ser um livro, pode ser ou não fazer nada, ou apenas receber uma visita, ou ir visitar. Eles preferem ficar em casa e ver televisão ou algo assim. O amor se tem ido de seus corações. E Satanás nos tem visto sair neste transtorno.
e temos saído sem Jesus. Ele pensa que é sua oportunidade. Ele disse: agora eu os afundarei. Quando eu estiver fora, eu os afundarei. Porque ele pressente. O diabo nota, percebe-se quando o avivamento termina, quando está esfriando, quando estamos nos sentindo fraco, como diz o povo aí fora, sentindo fraco na fé. Ele percebe isto. Então ele diz: agora eu apanharei. Agora chegou minha vez. Agora chegou meu momento. Veja isto aqui. Quando eu estiver fora, quer dizer, ele primeiro fará de tudo para te tirar para fora, para não deixar dentro, onde o calor está ardendo, o calor do avivamento está queimando. Ele fará tudo para te tirar fora. E se você perceber, se você deixar de vir um culto, 2 cultos, 3 cultos, daqui a pouco teu desejo é não vir mais de forma nenhuma, porque esse é o trabalho. Observe: quando eu estiver fora, eu os afundarei. Isto é a coisa que farei. Eu os peguei agora sem Cristo. A irmã Branda diz assim: olha, eles o deixaram para trás. Isto quer dizer, deixa Cristo para trás e segue sozinho. Segue sozinho. Pois bem, este é o problema. Nós poderíamos aqui entrar nas nossas vidas pessoais, no nosso dia a dia, mas eu creio que não há necessidade. Cada um de nós sabemos os nossos problemas e as nossas lutas, não é? Então, nós precisamos falar, levar esses assuntos a um nível além do pessoal, mas abranger a todos e tratar principalmente com o lado espiritual, a crença, a doutrina, a fé de cada um, porque essa parte natural, normal das nossas vidas, onde somos constantemente atingidos, basta um pequeno toque no culto como esse que nós já sabemos quando Deus está falando conosco. Mas observe, eles o deixaram para trás. Mensagem: não tenha medo, de 1963, parágrafo 64. E eu quero dizer para vocês que este é o problema com as pessoas nesta mensagem. Não estamos tratando com denominação. Uma vez, como Brand disse, denominação é filhas da grande prostituta. Uma vez que você descobre que as virgens nécias, que não vão no arrebatamento, que ficam para a grande tribulação, elas não são, nesta época que nós vivemos, não é denominação. Porque denominação é prostituição. São prostitutas, filhas da grande prostitutas. Porque elas se desviaram, elas dizem que Cristo é seu marido, no entanto, elas coabitam com erros doutrinários, elas estão em adultério espiritual, elas flertam com o mundo, com Deus deste mundo, com os ensinamentos deles. Então, por isso que no livro de Apocalipse fala da grande prostituta, que é uma grande igreja, e fala sobre suas filhas. A colocarei numa cama para que receba a sua sentença, a sua maldição, e diz assim: e todas as igrejas saibam que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Ele está tratando com a igreja, com as igrejas, aquelas que se dizem igreja, que foram chamados para fora. Chamados para fora, no entanto, estão tão dentro como se nunca tivesse saído do erro, da mentira, da incredulidade. Então, as virgens nécias, elas são virgens, são puras, elas recebem a verdade, elas creem na verdade, faz tudo corretamente, mas não conseguem ter suficiente do Espírito Santo. Lembre-se, elas tinham azeite e estavam ardendo suas lamparinas, mas na hora que elas mais precisam e mais necessitam, verão que está em falta. Elas não se encheram suficientemente e por isso ficam para a grande tribulação. Então, onde estão essas pessoas? Quem são essas pessoas? Esse é um quadro tremendo. Saíram sem Jesus. Eles saíram sem Jesus porque, veja bem, é como se Deus aqui se manifestou. Oh, glória a Deus, estão muito bem aqui, Jesus está conosco. Daqui a pouco eles mesmos começaram a seguir adiante sem Jesus. Deixaram Jesus para trás. E você sabe que isto já aconteceu quando o próprio José e Maria também deixaram Jesus para trás. Foram com Jesus até o templo. Eles vão com a mensagem para a igreja. Eles se batizam em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles participam de tudo. Eles estão em festa. E é uma festa espiritual. Mas daí a pouco
eles saem contentes, se regozijando, conversando com o outro, em companheirismo, em grande ajuntamento e tal. Daqui a pouco, Maria, cadê o menino? Ah, não está contigo não, José. Tá não, eu pensei que estava com você. Ah não, também não veio comigo. Não é possível, 3 dias de caminhada quase. Aí vai para os parentes, está contigo? Não, também não. Vai ver com os amigos, também não está. Jesus estava exatamente onde eles deixaram. Jesus estava exatamente onde eles o deixaram. E se as pessoas descobrissem isto, e elas teriam que voltar outra vez para a mensagem, começar tudo de novo, porque eles deixaram Jesus para trás, e Jesus está exatamente onde eles deixaram, na mensagem do dia, no tempo da luz do entardecer. Eles seguiram muito, eles caminharam sozinhos adiante, e construíram, e edificaram, plantaram e edificaram, compraram e venderam, se tornaram prósperos. Daí a pouco, cadê Jesus? Eles não sabem quem tem descido. Eles não sabem quem desceu nesses últimos dias. Eles não sabem que manifestação é esta que aconteceu nesse tempo final. Por isso eles não sabem quem é Jesus e por isso eles não têm este avivamento e estão procurando um outro avivamento porque eles não sabem que o avivamento é o próprio Jesus. O profeta nos mostrou isso quando falou sobre o avivamento de Gales, onde estavam aquelas pessoas, os pregadores, procurando o grande avivamento de Gales, e aquele guardinha disse, o avivamento que eu conheço está aqui dentro do meu coração. O avivamento é Jesus. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. As pessoas perderam Jesus em algum lugar. E para reencontrá-lo terão que ir ao lugar onde eles perderam. E isso eles não querem fazer. Eles não querem voltar para as Escrituras. Eles não querem voltar para as cartas de João. Eles não querem voltar para o livro de Atos, para saber a relação entre o Pai e o Filho. Porque os discípulos criam no Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não sabem quem é. Eles não sabem quem é nada disso. E não querem voltar atrás para buscar onde eles perderam. E reencontrar, ter este reencontro, voltar a ter este avivamento de novo. Na mensagem Despertando Jesus, irmão Branham pregou esta mensagem no dia 17 de janeiro de 1963. No parágrafo 58, o irmão Branham diz assim: faz aproximadamente 15 anos atrás, chegamos a esse país e havia um avivamento. E sabe o que estão fazendo hoje em dia? Somente falam acerca disso. O avivamento tinha sido há uns 15 anos atrás. E ele disse, hoje só estão falando a respeito disso. Então, veja só estas coisas. O avivamento terminou. Isto passou faz muito tempo. Só estamos vivendo dos resultados deste esperando. Observe isso aqui. Ele disse, o avivamento terminou. Isto passou há muito tempo, só estamos vivendo dos resultados deste avivamento que já passou. Mas ele ainda diz outra frase, esperando. Vivendo dos resultados deste que passou e esperando. Agora, esperando o quê? Este é o problema. É esperando outro avivamento? Será que ele diz, vamos continuar esperando outro avivamento? Ou, o que devemos esperar? Lembre-se, quando nós estamos em uma posição na qual não estamos seguros, não temos a certeza, ou não sabemos, nós então não podemos ficar tranquilos. Não podemos ficar tranquilos se não temos a certeza, não estamos seguros, não sabemos. Então, temos que saber do que se trata tudo isto que estamos esperando. Temos que saber do que se trata. Então, assim, nós poderemos cruzar os braços e observar e esperar. Porque observe, vamos viver dos resultados, passado, esperando. Para poder estar esperando, na situação que ele está falando aqui, você tem que conhecer as coisas e ter segurança daquilo. Caso contrário, você não fica tranquilo. Mas quando você sabe o que está acontecendo, então você pode simplesmente cruzar os braços e esperar e observar.
E isto trata de descanso, está descansado. E nós lemos isso no culto passado, quando lemos a carta de Hebreus, mostrando você tem que encontrar esse descanso. Dai descanso ao cansado. Foi falado que haveria um repouso, um descanso para o povo de Deus, porque a palavra esperar, ela implica uma procura. Tá bom, eu estou esperando, mas esperando o quê? Enquanto você está esperando, aquilo trata de uma procura. Você está esperando por algo. Então você deve saber o que é que você está esperando, o que você está esperando, ou senão, isto poderia vir e você não saberia que veio, que você não sabe o que é. Você tem que saber o que está esperando, senão aquilo vem, acontece e você fica sem saber. Isto aconteceu nos dias de João Batista. Jesus disse: Elias já veio e não souberam, porque eles não sabiam o que estavam esperando. Mesmo que leram a respeito de uma virgem que conceberia, mas eles não sabiam o que esperavam, senão teriam abraçado aquele filho da virgem. Eles não sabiam o que estavam esperando. Portanto, alguém gostaria de tentar adivinhar o que é que ele diz aqui que estamos esperando? Alguém se arriscaria a adivinhar ou a chutar aqui? Ele disse: olha, o avivamento terminou. Isto passou faz muito tempo. Nós só estamos vivendo dos resultados deste, esperando. Agora, você tem coragem de dizer o que é que a igreja está esperando? Vivendo dos resultados do avivamento passado, mas esperando? Bem, ele responde isso na mensagem: então Jesus chegou e chamou. Ele pregou esta mensagem no dia 17 de abril de 1964. No parágrafo 7, ele diz assim: nós perguntamos por que o avivamento não continua agora. Veja isto. Nós perguntamos por que o avivamento não continua agora. Por que não vemos o entusiasmo nas pessoas? Eu não sei porquê, mas somente pensemos. Que acontece assim? Por que acontece assim? Talvez tenha um menino pequeno agora, ou uma menina pequena nascida em Seattle, em Washington. E agora, aquele livro tem seu nome. Ele vem redimir a aqueles que seus nomes estão naquele livro. Redimir significa trazer de volta de onde caiu. E na raça humana, ela caiu. E ela não pode aceitá-lo agora. Ela quem? Se vocês estão acompanhando, ele está falando, pode ser que tenha uma criancinha nascendo agora. Ela não pode aceitá-lo, porque é muito jovem. Então a igreja dará um soco adiante. Quer dizer, um passo adiante, como diz assim, como uma mola, uma alavancada adiante. Só continua a corrente. Nós teremos reuniões e assim sucessivamente, até que a última pessoa ingresse. Em outra tradução seria entre. Então aquele livro será fechado. Estão lembrados que ele desceu aberto? Estão lembrados disso? Estava fechado na mão do Deus Todo-Poderoso. Uma vez que o cordeiro abriu, rompeu os selos, o livrinho ficou aberto e ele desce com o livro aberto. E aqui William Branham diz que ele disse nessa outra mensagem que estamos vivendo do avivamento passado, dos resultados desse avivamento. E foi aquilo que eu disse antes, sem saber aonde esse assunto nos levaria, como agora estamos vendo, a respeito do que hoje acontece. As pessoas se beneficiam desses acontecimentos, mas sem saber por que esses resultados se produziram. Mas quando você vê todos os acontecimentos, desde a descida, ou desde o aparecer de Cristo,
ou desde o avivamento que teve na Rua Azusa. E no ano 1956, William Branham disse que está fazendo 50 anos que aconteceu aquele avivamento da Rua Azusa. E ele pregou um sermão com esse título: O Avivamento da Rua Azusa, em Los Angeles. E quando você descobre todos os acontecimentos de 1909, 1933, toda a trajetória que o Espírito Santo realizou esse trabalho aqui na Terra, até culminar com a revelação de toda a Escritura, a revelação de tudo que estava escondido na grande mente infinita. Então, quando você descobre tudo isso, aí você sabe agora por que você tem que viver desses méritos passados, tendo os resultados disto, e saber agora o que você está esperando. O avivamento terminou. Isto passou faz muito tempo. Só estamos vivendo dos méritos, dos resultados deste, esperando. E se você não souber o que espera, aquilo pode passar por você e você não saber que aquilo aconteceu. Então deixe-me repetir o que está na mensagem. Então Jesus chegou e chamou, parágrafo 7. Aquela criança, ela não pode aceitá-lo agora, ela é muito jovem. Então a igreja dará um pulo adiante, dará um soco adiante, só continua a corrente. Nós teremos reuniões, e assim sucessivamente, até que a última pessoa ingresse. Então aquele livro será fechado, não haverá mais somado, nada mais é somado ali. Então se acabou. Até quando aquele momento vem, nenhum de nós sabe, mas somente continuemos fazendo tudo o que podemos para a sua glória, até que aquele momento se acabe. Agora você vê aqui, então isso não quer dizer que você cruza os braços. Estou esperando, e cruza os braços, não faz mais nada. Esta espera, ele está dizendo aqui como é que é. Somente continuemos fazendo tudo o que podemos para a sua glória, porque você já sabe o que fazer. Você não está preocupado, meu Deus, como será? E ninguém me explicou nada sobre isso ainda, não sei mexer nessa máquina, e não me explicaram isso, e eu vou errar nisso aqui. Não, senhor, a prova veio com o livro aberto. Não tem por que errar. Você vai fazendo tudo isso para a sua glória, até que aquele momento se acabe. Que tal essa resposta do irmão Branham? Muito boa, não? Estamos simplesmente esperando que aquele último ingresse e seja treinado como um menino é treinado para receber a mentalidade do pai. Poderia ser uma dessas pessoas aqui, nesse culto. Poderia ser um dos pequenos que está aqui. Como saber? Na mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra. Terminaremos lendo isto aqui a partir do parágrafo 155. Lembre-se que é mais uma mensagem que nós também estamos estudando, uma série de sermões com ela. Mas estas pregações, elas se intercalam entre si e formam um único quadro para nós. Cristo é revelado em sua própria palavra, parágrafo 155. O irmão Branham pregou esta mensagem no dia 22 de agosto de 1965. E ele diz assim: agora vamos tomar João, ou São Lucas 17:30, e observar o que Jesus profetizou lá, dizendo que, como foi nos dias de Sodoma, assim também será. Agora, recordem, observem. Este é o tempo que o Filho do Homem seria revelado. O irmão Branham está pegando as Escrituras, falando a respeito do que Jesus disse que aconteceria, e lembrando ao povo: vocês não esqueçam disso, que ele está se referindo ao tempo que o Filho do Homem seria revelado. O irmão Branham teria que ter sido mais claro, talvez o povo compreendesse. Poderia ter dito: isso que Jesus está falando é exatamente os acontecimentos que vocês têm visto durante esse tempo do meu ministério. Será que mesmo assim as pessoas viriam? Este é o tempo que o Filho do Homem seria revelado, a revelação do Filho do Homem. Agora, o Filho do Homem foi verdadeira e potencialmente revelado somente por poucos momentos lá, antes de Sodoma ser queimada. Olha, gente, poucos momentos. Vamos dizer poucos minutos.
Antes de Sodoma ser queimada, então o Filho do Homem se revelou. O Filho do Homem se revela assim, numa fração de tempo. Agora, aquele homem era Elohim. Aquele era Deus. E Jesus é Deus. Como fica bonito isso aqui quando se compreende a revelação da divindade, né? E Deus foi potencialmente revelado bem ali, por poucos momentos, para falar com Abraão, no julgamento de investigação. Somente por um pouquinho. Julgamento de investigação. Julgamento de investigação. Para ver esse julgamento de investigação, o juiz supremo, o juiz de toda a terra, estava presente. Abraão reconheceu e chamou ele: não deve fazer justiça o juiz de toda a terra? Não é? Agora, outra vez, quando o Filho do Homem se apresenta, ele vem também como juiz supremo. Vocês já conhecem isso. O Filho do Homem foi revelado. O Filho do Homem, Elohim. Vê você isso, igreja? O Filho do Homem, Elohim, foi revelado somente por poucos minutos, pois logo na manhã seguinte ela foi queimada. Quando? Antes que o sol pudesse sair outra vez. Então, não pode haver nenhuma organização sobrando. Nem mesmo lá pode haver nenhum progresso adiantado do que está tendo agora mesmo. Pois ela queimará antes que o dia rompa outra vez. Os reavivamentos através da nação. Não haverá nenhum reavivamento mais. Está respondida a pergunta? Haverá outro avivamento? Ele tinha dito antes que não haveria e fez essa pergunta depois para ver se alguém se embananava com isso ou não. Que eles estão aí esperando que vai haver outro avivamento. E outros são tão tontos a ponto de dizer: não, o profeta tem que voltar outra vez e pregar a revelação para nós. Eles não viram nada do que foi revelado. Eles não sabem nada da manifestação do Filho do Homem. Porque uma vez quando sabe que o próprio Deus veio a esta terra e o profeta diz: ele só irá daqui com a igreja, então não temos por que esperar outra coisa, a não ser estar aqui fazendo sua vontade na sua presença, cumprindo o seu propósito, ou o propósito que ele estabeleceu para nós. Os reavivamentos através da nação. Não haverá nenhum reavivamento mais. Um grande avivamento que vá a esta nação nunca o receberá. Você pode ter ajuntamentos intelectuais, mas eu quero dizer um reavivamento espiritual. Temos visto tudo isto. Eu espero que você esteja apanhando isto. Apanhando quer dizer tomando para si, captando, compreendendo, entendendo. É como a irmã Lucy fala, é ter o pulo do gato, né? É ter algo mais dos outros. Eu estou indo muito bem, mas tem alguém que melhor, captou com mais facilidade, com mais rapidez, com mais clareza. Eu espero que você esteja apanhando isto. E estou dizendo isto de uma tal maneira que espero que vocês compreendam. Eu gosto do irmão Bernard, viu? Ele explicava tudo, por isso você encontra num único parágrafo ele entrar em vários assuntos. Olha, quando eu comecei a estudar esta mensagem, e eu vim para esta mensagem, eu era acostumado a ler livros, e os livros eles são bem metódicos, né? E eles tratam de um assunto, e eles pegam aquilo, e colocam gravuras e figuras e tudo, e explica só aquele assunto ali. E é muito fácil entender. E quando eu comecei a ouvir essa mensagem pelo rádio e li as primeiras, então eu soube que tinha a mensagem A Segunda Vinda de Cristo. E eu tinha maior desejo de ler esta mensagem porque eu queria saber como que era a segunda vinda e tudo mais. Quando eu tive esta mensagem em mãos, que eu li de capa a capa, foi uma decepção, em outras palavras, porque ele falou tão pouco sobre a segunda vinda. Eu nunca esperava que no sermão A Segunda Vinda de Cristo o irmão Brando ia falar sobre a mulher que perdeu a dracma. A mulher da dracma perdida, a parábola que Jesus contou da mulher que perdeu a dracma e chamou as amigas para varrer a cama, varrer tudo, espanar o quarto para encontrar a dracma perdida. Olha que assunto. Digo, meu Deus, isso aí já está na Bíblia. Eu queria uma explicação diferente sobre a segunda vinda. A gente fica sonhando, né? Assim que vive o mundo religioso, com fantasia, fantasiando. Então as coisas acontecem e eles não sabem porque eles não entendem o que eles estão esperando.
Mas aqueles que têm essa inteligência a mais, observe, eu estou dizendo isto de uma tal maneira que espero que vocês compreendam. Vem, está terminado. Está terminado. Ele estava concluindo seu ministério. Está terminado. Um bom ministro disse há algum tempo atrás, irmão Branham, se eu pudesse simplesmente ter o gozo do Senhor em meu coração. Ora, era um pregador que não estava sentindo mais gozo, aquele gozo de antigamente, aquela alegria, quando você aceitou a palavra e aceitou a Cristo como seu Salvador, e agora vou mudar de vida, e aquela alegria, e contava para todo mundo, sabe? Então chega um momento, parece que aquilo passa. Um bom ministro disse há algum tempo atrás, irmão Branham, se eu pudesse simplesmente ter o gozo do Senhor em meu coração, e eu disse, filho, o reavivamento acabou, vem? Agora, os estabilizadores têm sido colocados no navio. Grandes, eu não vou entrar em detalhe de cada um, porque temos uma série de estudos com esta mensagem, onde vamos entrar em detalhe com isso. Estamos apenas pegando essa parte sobre o reavivamento. Grandes ondas temerosas estão aqui fora diante de nós. Mas sabemos que bem além daquela onda, estaremos nos aproximando da costa. Vem? Estamos nos aproximando da margem. Simplesmente fique estabelecido. Fique somente na palavra. Permaneça com Deus. Não importa como você sinta, não é o seu sentir. O que qualquer coisa mais, permaneça certo com a palavra. Que isto fique estabelecido. Quando você vê todas estas grandes e velhas nuvens ao nosso redor, e tempestades vindos, e bombas atômicas, e tudo que eles falam a respeito, porém o nosso estabilizador está corretamente na palavra. Deus disse que isso estaria aqui, e superaremos cada um deles. Sim, passaremos acima deles. Sim, sem dúvida. Eles não nos podem afundar, eles não nos podem afogar. Nos coloquem na sepultura, nós sairemos outra vez. Isto é simplesmente tudo que há com isto. Não há nenhuma outra maneira no mundo para assegurar isto aqui. Nós procuraremos cada um deles, porque o nosso chefe capitão e nós preocuparemos cada um deles. Porque o nosso chefe capitão está chamando do outro lado. Estamos ancorados em Jesus, é um corinho que ele canta. Enfrentaremos as tempestades da vida, eu me ancorarei em Jesus. Seja o que for, deixe isto vir. O que for. O que será? Não faz nenhuma diferença. Estamos ancorados ali mesmo em Jesus. Se eu viver, eu viverei para a glória de Deus. Se eu morrer, morrerei para a glória de Deus. Eu simplesmente desejo somente para a glória de Deus, é o que eu quero fazer. Quando estiver tudo terminado, não quero permanecer nem um pouco mais. Então observe. Em 1965, precisamente no mês de dezembro, e creio véspera de Natal, não é isso? Então ali terminou para ele. E ele está dizendo aqui, olha, alguns dias antes, quando estiver tudo terminado, não quero permanecer nem um pouco mais. Então não fique querendo retirar um morto da tumba para fazer mais alguma coisa, não, porque ele só foi quando terminou seu ministério, não restou mais nada para ele fazer. Não restou mais nada. Agora, quando ele ressuscitar juntamente com os demais, ele será o que foi, um profeta de Deus, um líder. Mas não espere nada depois disso. Tudo que você tem que ver, aprender, ensinar, absorver, é com aquilo que já foi feito. Ele diz, desejo ir, onde para mim a recompensa que ele comprou para mim, não o que eu lucrei, mas o que ele comprou para mim, o que ele me deu por sua graça. Então vemos que a luz do entardecer está aqui. Precisamos mais do quê? Se já se tinha luz de entardecer, precisa de mais do quê? E o que adianta ter luz? Aí é aqui que vem aquele problema, não é? Deixa-se Jesus no canto e continua sem Jesus, achando que tudo está bem. Ele diz, e o que adianta ter luz se você não possui nenhum olho para ver como se ajeitar por aí? Mesma coisa se está na escuridão. O quarto está escuro
e eu não acho isso, não acho aquilo, então acende a luz. Mas adianta acender a luz se você é cego dos dois olhos? Você vai continuar na escuridão a mesma coisa. Agora, se o Deus deste século cegou os olhos do incrédulo, porque ele não consegue crer na completa revelação da palavra, então não adianta a luz do entardecer para eles, porque eles não sabem nada, eles não sabem nada sobre a luz. É o que o Brando está dizendo aqui, olha. O que adianta a luz se você não tem olhos para ver? O que é a luz do entardecer? A luz acende para revelar algo. Não é isto correto? Amém? Se há algo aqui que você está sentindo e você não pode compreender o que é na escuridão, então acenda a luz. Aquilo é para revelar. O que é para Malaquias 4 fazer? Vem fazer a mesma coisa. O que era para fazer a abertura dos 7 selos? Não foi aberto tudo não, que eu não compreendei e tal coisa. Por que vocês não me dizem o que é? São os preguiçosos que não querem realmente fazer a lição de casa. Então apenas querem que você diga, é isto. E quando você diz é isto, eles não creem. Porque é diferente do que eles pensam e acreditam. E eles só querem ouvir o que lhes agrada, o que combina com a sua maneira de ser. O que era para fazer a abertura dos 7 selos? Por que estão estas denominações cambaleantes neste... Olha, é para revelar, trazer para fora. Se você não tem nenhum olho, então qual é a utilização ou a utilidade da revelação? Tem que haver olhos primeiros para ver. Não é isto correto? Para revelar Malaquias 4, revelar Lucas 17:30, São João 14:12, também João 15:24, 16:13 e revelar Apocalipse 10, versículo de 1 ao 7, a abertura dos 7 selos e a mensagem do 7º anjo para abrir, para revelar, quando vier a luz do entardecer. Agora, se o homem, na era de Laodiceia, as pessoas estavam como? Nuas. Estão elas cegas. Que bem faz a luz para um homem cego? Se um cego dirige um cego, não cairão ambos no buraco? Nus, cegos e não sabem. Mesmo as suas faculdades mentais já não funcionam. Suas faculdades mentais espirituais, entendimento espiritual, vêm impetuosos, geniosos, amantes dos prazeres mais do que amantes de Deus, perturbadores da paz, falsos, acusadores, incontinentes e desprezadores dos que são bons, tendo forma de santidade, mas negando o poder em si mesmo, o poder da revelação. Eles nem mesmo creem nele, vem? Eles não creem em tal coisa como profetas, e então eles não creem nisto. Eles creem em Malaquias 4. Eles creem que Malaquias 4 é para ser de certa igreja ou de certa organização. Quando ele veio pela primeira vez, ele era um homem. Quando ele veio pela segunda vez com sua porção dobrada, ele era um homem. Quando ele veio na forma de João Batista, ele era um homem. Vem? Nos últimos dias, quando a luz do entardecer e começar a brilhar, olhos abrirão e você verá onde você está indo. Então o corpo já estará formado, de pé, movimentando-se, movido através do Espírito Santo. Como? O mesmo que moveu sobre os profetas, que escreveram a Bíblia. O mesmo Espírito Santo movendo no corpo, cheio do Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, fora de cada organização e de cada parente, língua e povo. Amém. Vamos colocar de pé. E assim nós concluímos esta parte. Haverá outro avivamento, crendo nós que a resposta a esta pergunta já está dada. Amém? Que o Senhor nos ajude na compreensão da sua palavra. Muito obrigado vocês que vieram, os que estão aqui presentes, os irmãos que estão ouvindo pela internet. Deus abençoe a cada um de vocês. E no próximo culto teremos mais um outro assunto para aprendermos juntos, como numa escola. Deus abençoe. Irmão e ouvinte, nós estamos chegando ao final de mais um programa de fé. Prometemos voltar amanhã neste mesmo horário e emissora, se o Senhor nos permitir. Participe você também dos cultos,
no Tabernáculo Fé Perfeita, você é nosso convidado, nossa convidada, para estar conosco nestas reuniões de fé, onde a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo está sendo anunciada. Você tem um encontro marcado com a palavra, com Deus, neste lugar. Deus te abençoe. No nome de Jesus Cristo, amém.